Bom dia, irmãos. Os irmãos estão aqui? Bom dia. Pensei que a máscara estava atrapalhando. Nunca vi tanto crente mascarado na vida. Bom dia aos irmãos que estão acompanhando pela nossa transmissão e aqueles que não são membros da nossa igreja e às vezes estão até em outra cidade ou estado. Sejam todos muito bem-vindos agora para ouvir a palavra do Senhor. Como você já tem percebido, hoje nós estamos meditando no fato de Jesus ser amigo de pecadores e de nós sermos convidados à sua mesa, o que é sempre uma grande honra que nós nem sempre percebemos. Mas antes nós vamos orar. Essa semana é chamada Semana da Pátria, Semana do Brasil. Nós temos problemas em ser brasileiros. A maioria de nós não ama a nossa pátria, a maioria de nós não ama a história da nossa pátria, a maioria de nós não conhece a história da nossa pátria, e, além disso, nós temos que viver lado a lado com revisionismos, releituras, que querem diminuir feitos do passado. Aliás, com essa nova política do cancelamento, né, as pessoas perdendo completamente o tino, perdendo completamente o bom senso, esquecem-se de que monumentos que são feitos, mesmo a situações que envergonham a raça humana, estão ali para lembrar justamente que nós cometemos aquilo. Não estão ali para enaltecer o erro. Eu tive oportunidade de visitar monumentos na Europa contra o comunismo, as mortes do comunismo, contra as mortes do nazismo. Não são monumentos bonitos, não. Não são para serem desfeitos agora e colocar lá uma estátua de uma grande pomba de asa aberta. São para nos lembrar do que nós somos capazes de fazer. É a feiura daquilo. É por isso que nós falamos em teologia sobre o escândalo da cruz. O que muita gente tem tentado tirar do Evangelho, infelizmente, há mais tempo do que a política de cancelamento, que é recente. Tirar a vergonha da cruz, o escândalo da cruz, a obscenidade da cruz. A cruz não é um enfeite. A cruz é a prova, é a demonstração, é o símbolo de que nós somos tão pecadores, tão miseráveis, tão irremediavelmente irrecuperáveis pelas nossas próprias forças, que o Filho de Deus, o Deus encarnado, teve que vir e morrer como um maldito pendurado no madeiro. Nós não vamos trocar a cruz por um arco-íris, embora o arco-íris, que não é propriedade do movimento LGBT, é propriedade do judaísmo, da fé cristã, como símbolo da misericórdia de Deus, em não destruir mais a terra com as águas de um dilúvio. Mas nós não vamos substituir por isso, nós não vamos substituir a pregação do Evangelho por uma imagem da pomba que representa o Espírito Santo, embora seja um símbolo cristão. Nós vamos continuar nos gloriando na cruz de Cristo, na qual nós estamos mortos para nós mesmos, mortos para o mundo morto para nós, porém estamos vivos para Deus, por causa da morte de Cristo. Então nós vivemos uma semana que para muita gente, no tempo normal, quando o feriado de 7 de setembro cai num dia de semana, é apenas um dia para um churrasco, sem uma percepção da história, sem nenhuma percepção de erros e acertos cometidos. Não é muito diferente daqueles crentes que acham que Deus está fazendo uma grande obra a partir de 20 anos para cá, quando surgiram aí algumas figuras. Né? Aquela frase, nesses últimos tempos, essa é a geração que Deus tem levantado, como se Deus tivesse sido incompetente o resto todo da história, estivesse fazendo tudo errado, e agora Ele resolveu acertar. É a mesma coisa aqueles que acham que agora que nós temos as ideologias e os movimentos que dão certo. É por isso que se quer banir a influência judaico-cristã da cultura ocidental. As pessoas não têm ideia do que devem ao cristianismo. Ontem eu via um filme sobre a cultura viking. E ela não é a única. Muita coisa desgraçada, não é? Sacrifícios humanos. Isso acontecia em Canaã antes dos hebreus chegarem lá. Obviamente é triste que a igreja, quando teve poder, e muitas vezes isso aconteceu, ela também embarcou aí, ao invés de ser ovelha, começou a parecer com lobo. Eu acho que é o maior risco das ovelhas estarem no meio dos lobos, não é serem devoradas por eles, porque isso nós sabemos que deve nos esperar, mas começarmos a
nos parecer com eles. Mas o fato da igreja ter errado nessas situações não deve nos iludir e tirar de nós a percepção de que a cultura ocidental deve muito dos seus mais elevados valores, talvez todos eles, aos valores judaico-cristãos, que nos livraram de uma série de coisas que nós estaríamos fazendo, como alguns povos ainda estão fazendo. Vamos orar pelo nosso país nesse momento. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Que é o Senhor quem eleva, quem derruba, é o Senhor quem conduz as nações, assim como as vidas dos indivíduos. Pai, nesse momento especificamente nos aproximamos para lembrar do Brasil. Essa terra tão abençoada pelo Senhor, com tanta riqueza, com um mar territorial enorme, um litoral dos maiores do mundo, uma área geográfica imensurável, se nós olharmos como indivíduos, florestas, rios, plantas que curam, minerais que enriquecem, não somente pelo seu valor financeiro, mas pelas suas propriedades. Aquilo que o Senhor colocou, que o Senhor mandou desenvolver no mandato cultural. Nós te louvamos porque temos esse país, essa pátria. Nós te louvamos pelos momentos na história que o Senhor levantou pessoas, nem sempre elas te conheciam, mas o Senhor as levantou para passos importantes que hoje querem ser ignorados por muitos. Nós rogamos, Senhor Deus, por um povo imerso em sua grande maioria na idolatria, quando não na idolatria de algum falso Deus, na idolatria de si mesmos. Rogamos, Senhor Deus, por uma cultura que se torna cada vez mais superficial, supersexualizada, onde até as crianças começam a ser objeto, e não dos perversos, não dos lunáticos, mas até de gente que propõe teses e teorias para que a sexualização das crianças seja legalizada, seja fomentada, Senhor, antes do que o Senhor pretendeu quando o Senhor nos criou. Por uma política cheia de corrupção, onde muitos ficam perdidos, ó Deus, e aonde aqueles poucos que querem combater isso são vistos como pessoas más, aonde pessoas que têm poder usam esse poder para si próprias, para se locupletarem, para alcançar seus objetivos, para se manterem no poder, sem mentalidade de servo. Nós jogamos pela nossa pátria tão carente do Evangelho de Cristo e com uma igreja que, apesar de ser tão grande numericamente, tem tão pouca influência na nossa cultura, no impacto sobre as vidas daqueles que estão angustiados, porque se afasta do teu Evangelho, Senhor, porque segue evangelhos da prosperidade, de uma pretensa batalha espiritual, de um domínio pretenso de alguma força cósmica sobre a nação que eles querem chamar de Cristo, mas jogando no lixo a cruz de Cristo, símbolo da única coisa que pode libertar os homens dos seus fardos de pecado, que pode torná-los reconciliados contigo, amigos do Senhor Jesus, participantes da mesa da comunhão. Em misericórdia da tua igreja, por isso nós continuamos te pedindo que tanto na igreja como no governo, nas suas 3 esferas, em todos os escalões, coloca temor de ti, Senhor, no coração dos que pregam o Evangelho, dos que têm responsabilidades com o governo da nação. Retira, Senhor, aqueles que resistirem a isso, sejam pregadores, sejam políticos e governantes. Coloca outros melhores do que eles no lugar, Senhor. Aqueles cujo coração o Senhor preparou com o teu temor. Aqueles pregadores cujo coração o Senhor conquistou totalmente com o Evangelho e designou para que pregassem o Evangelho com fidelidade, ainda que imperfeitamente. Aqueles governantes que, mesmo não conhecendo o Senhor, temem não cumprir o objetivo para o qual foram colocados na sua posição, quer por eleição, quer por nomeação. Ó Deus, visita o nosso povo, nós te pedimos.
Precisamos de independência espiritual e ela só pode ser dada quando nós todos nos percebermos completamente dependentes da graça de Cristo, Senhor. Nós te rogamos por isso. Nessa manhã, quando abrimos a Tua palavra, todos aqueles que nos ouvirem, inclusive aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador, o Senhor se agrade de atraí-los para perto de Ti. Que Tu te agrades, Senhor Deus, de trazê-los à mesa da comunhão a qual nós fomos chamados também. Sem merecimento, sem dignidade, porém revestidos da justiça daquele que tudo faz para conquistar almas de homens, de mulheres, de jovens, de idosos, dos que estão perto e dos que estão longe, para Ti, Senhor. E que os faz reino sacerdotal, Senhor. Ouve a nossa súplica, fala ao nosso coração, enquanto Tu mesmo estendes a Tua mão para abençoar o nosso país, conforme temos orado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. Jesus é o amigo verdadeiro. Marcos capítulo 2, 13 a 17. O Evangelho de Marcos é uma coisa tão doce, tão dinâmica, irmãos, que você começa a ler, que você começa a querer ler até o final, sem parar. Tem essa peculiaridade de atrair você desde o começo, de prender você, né, com uma narrativa rápida, porém precisa do que Jesus fez. Você sabe que João Marcos não foi um discípulo direto de Jesus, ele foi um discípulo de Pedro, na verdade. E segundo os pais da igreja, particularmente Papias, ele diz que Marcos escreve seu evangelho a partir das memórias, das pregações do apóstolo Pedro. E viveu intimamente perto de Jesus. Não é? E nós temos a bênção de ler nessa manhã, capítulo 2, verso 13 a 17. De novo Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa é a palavra do Senhor. A estrada é longa, muitas voltas sinuosas. Isso nos conduz a quem sabe onde. Quem sabe onde. Mas eu sou forte, forte bastante para carregá-lo. Ele não é um fardo, ele é meu irmão. Assim nós vamos. O bem-estar dele é a minha preocupação. Ele não é um fardo para carregar, nós chegaremos lá. Porque eu sei, ele nunca seria um embaraço. Ele não é um fardo. É meu irmão. Se eu estou sobrecarregado de algum modo, eu estou sobrecarregado de tristeza, por não estarem todos os corações cheios com a alegria do amor de um para com o outro. É uma longa, longa estrada, da qual não há nenhum retorno. Enquanto nós estamos a caminho, por que não compartilhar? E o peso não vai absolutamente me derrubar. Ele não é um fardo. É meu irmão. Essa canção foi escrita em 1969 por Bob Scott e Bob Russell. Russell estava morrendo de um linfoma, teve 3 encontros com outro parceiro, conseguiram produzir essa canção, que ficou imortalizada na voz de um conjunto chamado The Hollies, mas que talvez a maioria aqui conheça por um filme do Rambo, Rambo 3, em que ela foi cantada pelo Bill Medley. E ela é emocionante porque, na verdade, ela surge, essa expressão, ele não é um peso, ele é meu irmão, surge num livro de um ministro da Igreja Livre da Escócia, publicado em 1884, James Wells, onde ele conta a história de uma garotinha que carregava o seu irmãozinho, um neném, no colo, quase do tamanho dela.
E alguém falou o que nós falamos, às vezes, quando falamos para as nossas crianças, quando elas pegam um irmão mais novo ou uma irmã mais nova, né? E a gente fica com o coração na mão. É muito pesado para você. E aquela menina respondeu, mas não é um peso, é meu irmão. A história foi recontada várias vezes. Um garoto carregando seu irmão também, que tinha ficado paralítico das pernas, e alguém interpela e ele responde do mesmo jeito. O fato é que é emocionante quando você vê que alguém olha para um ser humano não como um entrave, apesar dessa pessoa ter alguma deficiência. Eu tive um colega, num outro seminário onde dei aula, e ele tinha um filho deficiente. Esse filho faleceu quando tinha quase 40 anos, por volta disso. E era uma pessoa que exigia muito cuidado. Nasceu uma criança deficiente, cresceu dessa forma, exigindo muitos cuidados. E quando ele morreu, alguém chegou e, achando que estaria falando uma boa coisa para o meu amigo, disse, bom, agora vocês ficam aliviados desse peso, né? Esse meu amigo virou para aquela pessoa e disse, ele nunca foi um peso, ele era meu filho. Vivemos numa época em que crianças, filhos, são vistos como peso. Eu vou ter um só, dá para ter meio filho? Meio filho só. Porque é um peso, é uma carga. A Bíblia diz que é uma bênção, nada disso mudou. A Igreja de Cristo, no Novo Testamento, ainda filhos são bênçãos, irmão. Quando uma criança nasce dentro da aliança, ela nasce para ser profundamente influenciada pelo Evangelho. E tudo bem, você tem que ter bom senso. Mas será que muito do que a gente chama bom senso não é, na verdade, que a gente quer apenas aproveitar bem as coisas? Eu quero fazer muitas viagens, não posso ter muitos filhos. Eu quero que meu filho se prepare para o mercado de trabalho. Ele tem que fazer inglês, francês, alemão. E isso tudo antes dos 12 anos de idade. Além disso, ele tem que aprender a lutar judô, karatê, taekwondo. Precisa também aprender balé. Precisa aprender um monte de outras coisas. Além de estudar. A criança não sofre mais a boa influência de uma casa cristã, porque às vezes nós expulsamos as crianças de casa. Nós temos muito que fazer, nós temos a nossa carreira para ver. No Novo Testamento, não só no Antigo Testamento, crianças, filhos ainda são bênção. Mas para muita gente, crianças se tornaram um fardo. E aqueles que gostam de uma ideologia onde o Estado se torna padrasto das crianças, né? Eu me lembro quando surgiram as escolas, que crianças passavam o dia todo. O primeiro momento que isso impacta o Brasil é quando surgiram os famosos brisolões. Eu li aquilo assim, que vai acontecer? A criança entra de manhã, ela almoça lá, ela toma, parecia uma coisa maravilhosa, não é? Abençoar um monte de gente, vai facilitar a vida de um monte de gente. Eu fiquei, essas crianças vão passar o dia inteiro longe dos pais. Ah, mas a família está destruída. Ah, mas o pai não fica em casa, a mãe não fica. E aí a gente, porque arranha o dedo, corta a mão fora, ao invés da gente verificar o que está acontecendo, dizer, gente, nós precisamos de famílias fortes, se não tiver família forte, não tem sociedade forte, não com valores nobres. Isso nunca aconteceu em nenhum lugar. Então, nós começamos a ver tudo isso como um peso. Como é que o Senhor Jesus nos vê? Temos um provérbio que diz, dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Não é? As mães, os pais gostam de falar isso para os filhos. Minha avó já falava isso. Eu convivi muito pouco tempo, minha avó faleceu, eu era ainda uma criança, tinha nem 10 anos de idade. Eu me lembro de falar aí, dize-me com quem tu andas. Depois minha mãe continuou perpetuando o negócio, dize-me com quem tu andas, eu te direi quem és. E na maioria das vezes isso é muito bem aplicado, mas você pode ter algumas surpresas. Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o princípio e o fim. Ele é o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é aquele que fecha e ninguém abre, quando abre, ninguém fecha. Mas talvez o título que o nosso Redentor ostente com mais alegria seja amigo de pecadores. Todos esses títulos. Amigo de pecadores. Será que a gente compreende a profundidade do significado dessa expressão? O que faz um amigo verdadeiro? A gente tem que começar pela palavra amigo, né? Para depois entender amigo de pecadores na pessoa de Cristo. O que é que faz um amigo verdadeiro? A gente pensa logo que é alguém que conhece, que nos atende sempre. Está sempre ao nosso lado. Demonstra lealdade, disposição. Não se ausenta nos momentos difíceis. Tudo isso está envolvido em algum grau, mas talvez a maior característica nos escape, irmãos. Embora todas essas qualidades citadas devam estar presentes, um amigo verdadeiro é alguém que nos conhece. Mas não, também não é
Suficiente isso. Não se trata de alguém que lembra da data de aniversário. O Facebook faz isso para você. E a gente, cara de pau, né? nem tem coragem de dizer, olha, o Facebook me lembrou. Parece que a gente viveu com aquilo. Nessa semana é aniversário de fulano. Ou que sabe a nossa cor predileta, ou da comida que a gente mais gosta, ou daquilo que nos aborrece. Essas coisas podem estar presentes, mas não é isso que faz um amigo verdadeiro, que nos conhece. O amigo verdadeiro é alguém que conhece o pior de nós. Você quer medir um amigo verdadeiro? É aquele que conhece o pior de nós. O pior que há em nós. E ainda assim, tem prazer em ser visto ao nosso lado, embora não nos dê apoio no que somos de pior. Por isso que você pode ser amigo daquelas pessoas que você acha que não pode ser amigo. Se você reduz a amizade a esse grupo de fatores, né? Eu sei que fulano gosta, eu sei que chateia ele ou ela, eu sei que gosta de comer, eu sei que gosta de ir, eu sei que tipo de filme preferir, eu sei qual é a cor que prefere. Isso às vezes é o caminho curto para uma amizade superficial. Eu sei que chateia meu amigo, por isso eu não faço. Mesmo que às vezes precisasse ser feito. Eu sei que meu amigo gosta de ouvir o que ele não gosta, por isso eu não falo certas coisas. Mesmo que às vezes eu tivesse que falar. Isso você pode ser amigo daquelas pessoas, porque a amizade verdadeira, ela é caracterizada por aquela pessoa que conhece os seus piores defeitos. Ou, inversamente, fazendo a engenharia reversa do negócio, né? É quando você conhece os defeitos daquela pessoa e ainda assim você vai para o lado dela, e ainda assim você não tem vergonha de dizer que estava com ela, e ainda assim você se coloca perto dela, sem compactuar, sem apoiar aquilo que você vê de errado ou de ruim nessa pessoa. Esse é um amigo verdadeiro. A gente vai examinar o texto para pensar sobre isso a partir de 3 perguntas que o texto responde. Que tipo de pessoa você atrai? De que tipo de pessoa você se aproxima? E que tipo de perguntas ou comentários você provoca? Deixa eu colocar logo aqui antes, eu tenho que colocar isso, porque quando a gente prega qualquer mensagem que fale, olha, você precisa fazer isso, tem sempre alguém que está pensando, os outros precisam fazer isso comigo. Não há um único verso na Escritura, e menos ainda no Novo Testamento, em que se diga, você tem que me amar. Os textos todos estão dizendo, você tem que amar o outro. Você tem que me servir. Os textos todos estão dizendo, você tem que servir o outro. Então, vamos estabelecer isso logo aqui, irmão, porque eu não estou falando para você que está achando a igreja está falando comigo. Eu não estou falando para você que está achando e para incentivar você no pensamento de que os irmãos deviam fazer mais por mim, os irmãos deviam fazer mais por isso, por aquilo. Eu estou falando para você que entendeu o que é o Evangelho, que você merecia estar no inferno, que você não é digno de participar da mesa da aliança, da mesa do Senhor, que você não é digno de carregar o nome de Cristo, que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o princípio e fim, deixou a sua glória para vir dar a vida por gente que não merecia, eu e você. Porque resolveu se tornar amigo de pecadores. Um amigo verdadeiro de pecadores, que conhece tudo que há de pior em nós e que exatamente por isso caminhou na nossa direção. O Deuteronômio já apresenta a base dessa doutrina que depois é encarnada na pessoa de Cristo. Quando o Senhor repete, mais de uma vez ele diz, eu não escolhi vocês porque vocês eram o maior dos povos, porque vocês eram os mais espirituais, porque vocês eram mais interessados em mim. Eu escolhi vocês porque amei vocês, amei o pai de vocês, os pais de vocês. Vocês eram menores, os menores. E Jesus é quem encarna isso, justamente por causa do que havia de pior em nós, nossa rebelião contra Deus, nossa imundície que repele e que provoca a justa ira da santidade de Deus, nossa ignorância das coisas de Deus. Justamente por isso é que ele se tornou nosso amigo, é que ele veio para ser um amigo, e um amigo verdadeiro. Que tipo de pessoa você atrai? Que tipo de pessoas você vê Jesus atraindo? O texto você leu aqui na casa de Levi, Mateus,
uma pessoa extremamente odiada de todas as formas. Se você quiser ver isso bem dramaticamente apresentado, assista aquela série que eu indiquei para você, de Chosen. A cultura está toda apresentada ali, a forma está toda apresentada ali. E, às vezes, você vai notar que, em dado momento, uma pessoa chama o publicano de publicanos. É exatamente isso. Publicanos. E quando você vê aquilo lá, você fica assim, ué, gente, isso é muito pesado. Porque era daí para baixo, era daí para pior. Senão a gente não entende, a gente vai pensar apenas que é o leão do imposto de renda. Irmão, está muito longe de ser o leão do imposto de renda. Se você não gosta do leão do imposto de renda, você não tem ideia do que seria isso elevado à enésima potência se você fosse um judeu tratando com um publicano, com um cobrador de impostos. Jesus chamou Levi, ou Mateus, o que escreve o Evangelho, o primeiro Evangelho, e o chama. E não somente se identifica com ele, o chama para ser seu seguidor, mas ainda diz assim, eu vou dar um jantar, um banquete, vai ser na sua casa. O banquete é meu, mas é você que vai providenciar tudo. E como se isso não fosse suficiente, outros publicanos, colegas de Mateus, também vão. Sabe por que eles vão? Porque eles também o seguiam. Não como chamados por ele, como Levi foi, como Mateus foi, mas como muitos que seguiam Jesus. E havia publicanos ali. Era uma dificuldade, porque a multidão ia, mas se um publicano chegasse, mesmo aquela multidão ouvindo Jesus, ia empurrá-lo, ia xingá-lo, ia cuspir nele. Então era uma dificuldade. Mas ainda Jesus não estava satisfeito. Acho que ele olhou assim, está muito elitizado esse negócio aqui. E não porque fossem os publicanos, que geralmente eram ricos. Ele diz assim, não, tem que trazer os pecadores também. Essa era outra classe, no dizer dos líderes judaicos. Eram as meretrizes, por exemplo. Eram aqueles que não faziam a observação de todos os rituais de purificação. Eram aqueles que não baixavam a cabeça para os fariseus quando eles passavam. Esses eram os pecadores. E aí Jesus está lá com eles fazendo o quê? O maior, o mais intenso símbolo de comunhão que existia e ainda existe no Oriente Próximo. Uma mesa e você sentado ali. Mesa para a gente também não significa nada hoje, não é? Você traz pessoas que às vezes, né, quanta gente convida para um casamento, gente que não tem o menor sentido, mas eu vou convidar porque foi no meu casamento, foi no meu, eu fui no dele, até agora tenho que convidar. Convida para a festa do filho, porque me convidou, não tem a menor coisa, gente. Isso não entra na minha cabeça, perdoe, isso não entra na minha cabeça. Amizade para mim é uma coisa extremamente valiosa, extremamente séria. É por isso que você me ouviu e vai me ouvir dizer, a graça de Deus ainda, se permitir, muitas vezes, dizer, gente, todos os que estão aqui são importantes. Eu nunca usei essa frase aleatoriamente, levianamente. Evidentemente, há situações em que pessoas que você não conhece muito bem estão ali, mas elas são importantes para o evento que estão ali. E quando o evento é mais particular ainda, é aquilo. Então, mesa para a gente perde o sentido. Mas, nos tempos de Jesus, nos tempos do Antigo Testamento e ainda hoje, em muito do Antigo Oriente Próximo, sentar-se à mesa não é simplesmente, tem um lugar aqui para eu botar meu prato, para eu apoiar o prato e comer. Então, não importa quem está do meu lado, não. Isso significa essa pessoa tem comunhão com as outras, essa pessoa tem um relacionamento diferenciado com as outras. Por isso, quando aquela mulher entra num banquete, irmão, sabe como é que era feito um banquete? As pessoas ficavam lá, os que eram convidados, eles sentavam-se nos lugares, mas tinha gente que ficava lá de fora olhando. Isso porque servia de ostentação para alguns. Dar o banquete, a pessoa não era convidada, ela não entrava, mas ficava olhando lá de fora. Quando aquela mulher quebra o protocolo, né, invade a festa, é o penetra, né? Em inglês é bem interessante porque eles falam que a pessoa quebra o negócio, né? Como se ela quebrasse uma barreira e entrasse ali. E entra ali e começa a lavar os pés de Jesus. Você não tem ideia do que significa. Se estivesse lá, você ia ficar, uau, gente, o mundo está virando de cabeça para baixo. Onde nós vamos parar com um negócio desse? Então, quando esses escribas dos fariseus olham para Jesus nessa situação assim, aumente o espanto que você lê aqui, aumente muito isso. O quê? O que é isso, gente? A coisa perdeu o rumo? Está uma sem vergonhice só? Essa ideia que você tem. Que tipos de pessoas Jesus atraía? Jesus atraía pessoas interessadas em si mesmas, como em Marcos 10, 17.
aquele jovem de qualidade. Sabe o que eu faço para herdar o reino do céu, para entrar no reino? Você cumpre os mandamentos. Eu faço isso já. É só isso? Não, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue, interage num lugar. Aí ele sai triste. Jesus atraía esse tipo de pessoa. Essas também iam lá. Foi esse cara que procurou ele, não foi ele que procurou esse cara. Discípulos aventureiros, como em Lucas 9:57. Seguir-te-ei onde quer que fores. Lembra disso na versão antiga? Eu vou te seguir, Senhor. Eu vou seguir você, aonde você for. Aí Jesus diz assim, as aves do céu têm ninho, a raposa tem covis, eu não tenho onde reclinar a cabeça. E você nunca mais ouve falar desse cara. Aí tem um outro também que fala a mesma coisa, eu também vou te seguir, mas primeiro, deixa eu despedir-me dos de casa. Aí Jesus diz assim, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Não é digno de mim. Jesus atraiu um centurião romano, na verdade, mais de uma vez isso aconteceu. Em Mateus 8, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, foi o centurião que foi para Jesus. Você viu a diferença? Né? Uma pessoa interessada lá, um rico, talvez um membro do Sinédrio. Umas pessoas lá que diziam, você é discípulo dele também. Um centurião romano, um estrangeiro, uma parte do time opressor. Né? Tendo Jesus entrado, o centurião se aproximou dele, implorando, Senhor, o meu servo está em minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou curá-lo. O sujeito disse para ele, não, Senhor, eu não sou digno de o Senhor entrar lá. Eu sei o que é autoridade. E Jesus cura, dali onde está o servo desse centurião. Líderes religiosos com inveja. Lembra do paralítico lá em Cafarnaum também, que desceu pelo telhado? Tinha lá uns fariseus lá. Estavam sentados lá, o texto bíblico diz que eles estavam sentados lá. O que eles estavam fazendo lá? Eles não gostavam de Jesus, mas estavam lá ouvindo Jesus na primeira fila. Foram os primeiros a emitir um parecer teológico e a receber a resposta de Jesus a respeito daquele parecer. Uma resposta tanto bíblica no sentido de doutrina, ensino, teologia, como também na demonstração do poder de Cristo. Quem pode perdoar pecados se não Deus, disseram eles? Isso é blasfêmia. Jesus disse, vocês estão certos numa parte e errados na outra. Só Deus pode perdoar pecado, mas o Filho do homem, que é Deus, ele pode, sobre a terra, também perdoar pecados. Por isso, depois de ter dito, perdoar são os teus pecados, ele diz, toma tua cama e anda, e o sujeito foi e andou, e eles ficaram ali, boquiabertos. Mas Jesus atraía esse tipo de pessoa. Jesus atraiu Nicodemos, naquela conversa maravilhosa do capítulo 3 de João, de um homem que vai porque tem algum interesse. São muitas as teses porque Nicodemos teria procurado Jesus à noite. Ele podia estar preocupado com o próprio Senhor Jesus, inclusive, de ele mesmo levar pessoas a Jesus. Certamente ele tinha preocupações por causa do papel dele no Sinédrio. Mas o fato é que aquele doutor da lei foi procurar Jesus. Outros que procuravam Jesus também eram os demônios. Né? Os demônios procuravam Jesus, saíam correndo. Talvez o melhor deles, ou os melhores deles, ou há demônios melhores? Bom, eram aqueles que habitavam naquele sujeito e que disseram que o nome deles era Legião, porque eles eram muitos. Né? Você lembra? Jesus atravessou o mar, saiu dos sepulcros, aquele sujeito, correndo em direção. Eles viram Jesus e correram para lá. Eles correram para lá por quê? Por que eles são atraídos por Jesus? Primeiro, porque eles estão debaixo de sua autoridade. Segundo, porque eles têm medo dele. E eles correram para lá, ele já veio nos atormentar antes do tempo, mas não era o tempo dele ainda. A gente está acompanhando, porque, acredite, irmãos, os demônios ficam lá sempre. Só porque você não os vê no texto bíblico, não quer dizer que eles não estejam presentes. Então, quando Jesus diz para um assim, olha, não fale de ninguém que eu curei você, olha, não diz a ninguém sobre isso, né? Jesus cura um cara mudo e fala isso para o sujeito mudo, o sujeito doido para falar, e Jesus diz para ele, fica calado, né? Os demônios estão ali, então eles estão se comunicando e falando o seguinte, olha, ainda não chegou o tempo, vamos lá, vamos aproveitar, porque... Aí quando eles veem Jesus chegar, justamente ali, peraí, ele enganou a gente, disse que não era agora, mas já está aí, e aí? Você veio, eu sei quem você é, nós sabemos, tu és o Filho do Deus Altíssimo, vieste nos perturbar antes do tempo. Porque Jesus disse, saiam dele. Várias vezes isso aconteceu, vários demônios que chegaram lá. E o que os demônios faziam na presença de Jesus? Eles caíam, eles se ajoelhavam, eles se submetiam e eles obedeciam. Qual é o tipo de pessoa que você atrai, irmãos?
Você viu a gama de pessoas? Eu poderia continuar citando aqui, mas íamos tomar muito tempo para falar de pessoas, de situações que você conhece, que você pode ler. Lendo o Evangelho de Marcos, como eu sugeri, você vai ver muitos desses encontros de Jesus, pessoas que vão a Ele, pessoas nobres, pessoas ricas, pessoas que não têm nada, pessoas doentes, pessoas que são carregadas para Ele, pessoas que digam assim, eu vou até Ele, se eu conseguir tocar na veste dEle, vai ser suficiente isso. Que tipo de pessoas você atrai? Jesus atraía pessoas, seres, de mais diversos tipos, mas em se tratando dos seres humanos, Jesus atraía sempre os pecadores, principalmente aqueles que estavam de alguma forma conscientes do seu pecado. Aqui você tem que tomar cuidado, porque o jovem rico estava consciente do seu pecado. Senão ele não perguntaria para Jesus, o que é que eu faço para entrar no reino? Ele não disse nunca para si mesmo, eu estou pronto. Ele provavelmente, muito provavelmente, era um membro do Sinédrio, era uma pessoa que estudava a lei. Mas ele não disse assim, eu estou tranquilo, e a Vé vai me receber em suas mãos quando eu morrer. Ele olhou aquele mestre, ele olhou aquela pessoa que falava com autoridade, que não tinha formação na escola rabínica, mas que falava como tendo autoridade pessoal, e disse, eu vou conversar com ele. E faz uma pergunta para ele, o que é que eu faço? Ele está consciente, ele não está plenamente consciente como outros, como o centurião que diz, eu não sou digno. O centurião sabia que um judeu não podia entrar na casa, debaixo do teto de um gentio. E ele olhou para Jesus, e ele olhou para si mesmo, e diz, ele é alguém muito especial para eu macular, para eu sujar, dentro do que eles pensam. Eu não sou digno, Senhor. E, além disso, ele foi fazer um pedido por um servo dele. Esse homem tem consciência. E, além disso, ele entende de autoridade. Eu sei o que é dar ordens, eu sei o que é receber ordens, eu sou militar. Se o Senhor ordenar aqui, ele é curado lá. Ele se rebaixa, ele se sujeita. Pode ser que esse mesmo homem tenha sido aquele que em Jerusalém talvez estivesse por lá. E tenha sido aquele que aos pés da cruz disse verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Quem você atrai? Só as pessoas que podem te dar alguma coisa em troca? Só as pessoas bacanas e legais? Só as pessoas que se humilharam o suficiente? Esse agora está humilde, agora ele pode se aproximar de mim. Ou será que essas pessoas fogem de você? Eu não vou chegar perto, porque não vai dar nem não. Se começar a falar... Uma das coisas mais maravilhosas que deveria existir no conceito de membresia e de discipulado é justamente a capacidade, a possibilidade de eu chegar e falar do meu pecado para alguém sem temer que eu estivesse sendo julgado a partir daí e também sem correr o risco daquela pessoa passar a mão e dizer todos são pecadores, então não liga muito para isso. Porque Jesus não coadunava com nenhum dos erros dessas pessoas. Ele é aquele que diz, vai, não peques mais. Ele não diz, o que você fez não é tão problemático assim. Para aquela mulher apanhada em adultério, sozinha. Né? Apanhada sozinha, como, gente? Ele é aquele que diz, vai, não peques mais para que não te aconteça alguma coisa pior a alguém que ele curou. Mas quem é que nós atraímos, irmãos? Só aqueles que nos acham bacana? Acham legais? Jesus atraiu os fariseus. De alguma forma eles estavam indo na direção dele, e mesmo Nicodemos vai até ele, com um coração mais sincero, mais desejoso do que os outros. Porque ele atrai esse tipo de pessoa. Quem nós atraímos? Só os que nos acham legais? São esses que nós chamamos? São esses que a gente mostra que eles podem chegar? Porque senão nós estamos longe de ser amigos verdadeiros e amigos de pecadores como Jesus foi. Segunda pergunta, de que tipo de pessoa você se aproxima? Ela está muito ligada à primeira, mas é diferente. De que tipo de pessoa Jesus se aproximava? Você já viu aqui, quem está no banquete, não viu? Discípulos aventureiros, nós já vimos isso, mas tem aquele outro caso, porque agora é ele quem diz, segue-me. E o sujeito diz, Senhor, eu vou sim, poxa, está esperando essa oportunidade, sabe? Eu não tive coragem de falar igual os outros falaram, seguir-te-ei, mas estou aqui. Só deixa primeiro eu enterrar meu pai, eu despedido, enterrar o meu pai. Aí Jesus diz, deixa os mortos enterrarem
os seus mortos, tu vens e segue-me. Você também nunca mais ouve falar desse sujeito. Jesus procurava e se aproximava daqueles que não podiam dar recompensa, eles não podiam dar nada de volta para você, nem aquele elogio que você quer quando você publica a foto do seu filhinho no Facebook. Já pensou um dia se você publicar e ninguém disser nada? Gente, que crise, gente, ninguém me ama meu filho, será que meu filho tem algum problema? Porque agora é isso que mede. Você já reparou? Isso que mede. Se ninguém disser nada. Você viu o que aconteceu agora quando morreu o intérprete lá do Pantera Negra? Chadwick Boseman, se é assim que fala o nome dele. Um monte de gente caiu em cima de amigos do cara. Os caras estão sofrendo a perda dele. Você não escreveu nada. Você não escreveu... Esquerdista, tá? Deixar bem claro aqui, porque foi isso mesmo que foi. Movimentos e pessoas assim, você não disse nada. É um negro que morreu. Lives Matter, Black Lives Matter. Vidas negras importam. Você não disse nada. Seu amigo morreu, você não falou nada. Quer dizer, eu não posso nem chorar em paz. Tem que ter retorno, tem que ter alguma coisa. Tem que receber alguma coisa. Essa pessoa tem que me dar alguma coisa. Precisa me dar alguma coisa. Senão, eu não me aproximo dela. Como é que era Jesus? O que ele aconselhou fazer? Lucas 14, 12 a 14. Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Gente, isso está no Novo Testamento, tá? Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Agora, eu já disse para você o que significa um banquete. Então, eu espero que você não tenha aí se apressado e feito associar quando eu der um jantar lá em casa, que não tem absolutamente o mesmo significado. Tá? Pode até ter em alguns momentos, mas não é a nossa cultura. Espero que você não tenha feito essa associação. Quando eu fizer um jantar lá, eu vou ter que convidar esse monte de gente, vai enfeiar minha festa, e a gente pensa assim, né? Não, o Senhor Jesus está falando assim, aqueles com quem você se relaciona, com quem você se identifica, com quem você tem comunhão, que você chama para perto de si. Que sejam aqueles que não podem te retribuir. Ai, quando eles vêm na minha casa, eu me sinto tão bem. Chama os outros que não fazem você se sentir tão bem assim, porque você não tem afinidade com eles. Porque não é muito a sua praia, mas são talvez irmãos na igreja. Ou talvez uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho. E a gente está mantendo distante. Não vai trazer nada para mim, não vai retribuir nada. Quando se for embora, eu vou ficar, nossa, graças a Deus que foi embora. Porque também eu não vou falar do Evangelho. Eu faço isso quando é um jantar, um almoço no dia dos pais, no dia das mães, no dia disso, no dia daquilo, que a família reúne, tem lá não crente. Às vezes eu sou incapaz de dizer, posso fazer uma oração para o Senhor? Posso ler um texto bíblico aproveitando assim? Meu pai, você não é crente, meus irmãos não são, mas eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Deixa eu ler um salmo aqui e fazer uma breve oração. Não é para você ler o Salmo 119, fazer uma exposição versículo por versículo e depois orar a oração de Daniel no capítulo 9, irmãos. Basta que você, de alguma forma, compartilhe o Evangelho. A gente, às vezes, não faz isso, o mínimo. A gente vai... Isso na família, normalmente família. E a gente ainda vai chamar aquele que não vai dar nada, que vai dar trabalho, que vai falar coisas que você não gosta de ouvir. Não, esse não. Vamos deixar isso para a igreja, né? Vamos deixar para a igreja. Isso é na igreja. É no templo, aí eu vou tratar assim. Saiu dali, eu vou... Né? Vamos selecionar. Gente... pobre, aleijado, coxo, cego. A figura é para ser feia mesmo. Imagina uma festa nos tempos de Jesus com essa turma assim. Os fariseus iam fazer a mesma pergunta que fizeram. Por que tem esse monte de publicano e pecador aí? Se é coxo, se é cego, se está aleijado, é porque pecou. Ele ou os pais dele. Alguém pecou. Por que esses pecadores estão aí? Jesus se aproxima de um leproso,
O leproso chega, o leproso clama, mas Jesus vai até ele, fazendo o que ninguém fazia. Ninguém fazia isso. Ninguém era louco fazer isso. E não era só por causa de pegar a doença, irmãos, porque quando a Bíblia usa no Antigo e Novo Testamento a palavra lepra, quando a gente traduz isso como lepra, na verdade, o termo hebraico e o termo grego, eles fazem alusão ao que pode ser qualquer doença de pele, qualquer coisa. Alguns aqui que têm talvez uma mancha qualquer, assim, pronto, é leproso. Você é cerimonialmente impedido de participar das atividades, dos eventos religiosos, mesmo que isso nunca vá passar para outra pessoa. Eles não queriam saber disso. Tinha qualquer coisa, podia ser aquela hanseníase mais intensa, podia ser uma outra coisa assim, muito simples. Não interessa. O problema não era tanto esse assim, não. Era você ficar impuro. Porque o impuro era marginalizado. Jesus vai ao leproso, Jesus toca no leproso. Jesus fala com uma samaritana. Uma mulher que não é judia, uma mulher que pertence a um povo que, se os publicanos são os mais odiados, os samaritanos vêm logo abaixo, não muito distante, a ponto de alguns dizerem, o samaritano não tem alma. E eles não falavam isso como uma coisa pejorativa, não, é porque eles diziam, não, eles perderam a alma, eles não têm alma, não. Eles são zumbis que ficam andando por aí. Alguns judeus pensavam isso. Jesus para falar com uma samaritana, Jesus para falar com uma mulher, Jesus para ensinar essa mulher. É a esse tipo de pessoa que ele vai, é desse tipo de pessoa que ele se aproxima. E de quem mais? Você viu aqui, publicanos e pecadores, que eu já descrevi. Que tipo de pessoa, de que tipo de pessoa você se aproxima, meu irmão? Como eu disse, essa pergunta é muito ligada à anterior, mas você viu agora atitudes definidas, intencionais de Jesus indo em direção a alguém. A alguém que os outros não querem. Por que é chato? Porque é difícil. Porque pode me prejudicar, pode prejudicar a minha imagem, pode prejudicar qualquer coisa comigo. No nosso caso aqui, nós talvez tivéssemos muita dificuldade de aproximar de pessoas que em outros tempos seriam vistas como contaminantes, contaminadoras, né, por questões cerimoniais, mas nós nos afastamos das pessoas difíceis, como se nós não fôssemos difíceis. Nós nos afastamos das pessoas tóxicas, né? O pessoal gosta de inventar uns termos, né? Essa pessoa é tóxica. Não tem gente assim mesmo. Tem gente que entra no ambiente, isso é verdade. Eu seria idiota, eu seria tolo, eu seria ingênuo se não admitisse isso. Tem gente que entra no ambiente e parece que a temperatura esfria. Que as pessoas pensam assim, seria melhor se não tivesse vindo. Fala o que não deve na hora imprópria. Critica muito. Sabe? Aquela pessoa que não... E aí, eu vejo crentes, novamente na única fonte de verdade que nós temos atualmente, que é a internet, né? A mídia, Instagram, Facebook... As pessoas negativas, deixe-as... E essas coisas assim que você já leu, você sabe do que eu estou falando, não sabe? Sabe do que eu estou falando. Essas pessoas negativas, essas pessoas assim, é para essas pessoas que Jesus ia. É na direção delas que ele ia. E quando elas vinham na sua direção, ele não dizia, sai para lá. Mas nós não podemos ser psicologicamente abalados, emocionalmente abalados. A nossa onda não pode ser cortada ali, né? Por alguém que vai estragar, por alguém que... De que tipo de pessoa você se aproxima? Porque se você não tiver disposição, e ao longo da sua vida cristã não estiver melhorando isso, porque o que a gente espera é um crescimento, né? Quando a gente fala aqui, irmão, vamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus, leia a sua Bíblia, ore e tal, você tem que ver essas coisas se manifestando ao longo da sua vida. Se 10 anos depois de conhecer o Senhor Jesus, você continua com as mesmas atitudes com relação às pessoas, então tem alguma coisa muito errada com você. Não está errada com a Bíblia, não está errada com a oração, não está errada com a comunhão dos santos, está errada com você. Você não vê crescimento nisso, ainda olha para as pessoas do mesmo jeito. Elas podem ser repulsivas aos seus olhos, são aquelas pessoas pelas quais você não vai se interessar, você não é amigo de pecadores. E é um problema porque você é um pecador. Que tipo de perguntas ou comentários você provoca? É a última pergunta. Jesus provocou muitos tipos de comentários, muito tipo de perguntas. Afaste-se de nós. Disseram com insistência, lá em Marcos 5, os donos dos porcos.
E também os outros que chegaram, esse cara vai causar muito prejuízo. Para ajudar esse vagabundo, para ajudar esse miserável, dá um prejuízo de 2.000 porcos. Aquele pessoal não era judeu, então para eles porco estava tudo bem. Prejuízo grande. Insistentemente. Marcos usa essa palavra várias vezes nesse texto. Insistentemente. Os demônios pediram para Jesus mandar para os porcos. Insistentemente. As pessoas pediram, vá embora da nossa terra. Insistentemente, aquele homem liberto agora pediu, deixa eu seguir o Senhor, deixa eu ir com os seus discípulos. Jesus mandou ele pregar para o povo dele. Insistentemente. Pediram, Senhor, se afaste de nós. Mas tem o outro, se afaste de mim, que é bom. Eu já citei mais ou menos o centurião, mas Pedro deixa isso bem claro em Lucas 5. Vendo isto, Jesus mandou, pescou a noite toda, não pegou nada, joga a rede mais uma vez, pegou um monte de peixe. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Esse é o bom, afaste-se de mim, que Jesus ouviu. E ele nunca se afastou de quem falou assim. Ele foi embora da terra dos Gesarenos. Foi embora. Mas ele não se afastou de Pedro e não se afasta de nenhum que chegue. Senhor, se afaste, eu sou pecador. Jesus ouviu esse comentário. Uma pergunta que ele provoca, quem é este? Marcos 4. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Mas a pergunta que mais talvez ele tenha provocado é por quê? Por que ele cura no sábado? Por que ele prega sem autorização dos líderes? Por que ele não guarda a tradição dos anciãos? Por que os discípulos dele não jejuam? Por que ele não manda fogo dos céus sobre os que o rejeitam, como aqueles numa cidade samaritana? Por que ele come e bebe com pecadores? Por quê? Por quê? Por quê? A gente deveria perguntar por que ele veio? Por que ele se aproximou de mim? Por que ele fez caso de mim? Por que ele ainda continua vindo atrás de mim, mesmo quando eu me afasto dele? A gente tem mais dificuldade com essas perguntas. A gente levanta outras. Meus irmãos, nós não somos o ponto fraco de Deus, mas certamente nós somos a missão de Jesus. Ele disse isso. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Quando algum imbecil teológico, para você não achar que eu estou sendo muito agressivo, disser que você é o ponto fraco de Deus, não acredite nessa mentira diabólica, não. É diabólica. Toda falsa doutrina, toda heresia vem do diabo. Paulo nos diz isso. Doutrina de demônios, de espíritos enganadores. Mas o que você pode falar, afirmar com certeza, é que você é a missão de Jesus. Ele é, nós somos a missão dele. Eu vim para pecadores. Eu vim para os doentes. Para esses que eu vim. Então, voltando àquela canção muito bonita, ele não é um peso. Ele é meu irmão. É exatamente isso que Jesus faz com a gente. Ele não é um peso. É por isso que Isaías 53 vai dizer, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e não vai dizer, deu um trabalho. Nossa, Pai, se o Senhor soubesse, que trabalho deu para trazer esse pastor, para fazer ele chegar até o fim da caminhada, que trabalho deu para levar aquela igreja. Toda hora eles indo para lá, eles indo para cá, indo para lá, eu tornando a juntar. Mas ele não vai falar isso. O texto diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Pai, olha o que eu fiz. Olha o meu irmão que eu trouxe. Eu já não chamo mais de servo, não, pai, eu chamo de amigo. Eu chamo de amigo. O servo não sabe o que faz, o seu Senhor, mas ele pegou os discípulos e disse, olha, tudo que o pai me disse, eu estou falando para vocês, porque é assim que amigos fazem. Jesus é amigo de pecadores, irmãos. Por isso, uma das coisas mais maravilhosas que acontece é quando alguém diz, eu sou pecador. Porque essa pessoa está qualificada para ser amiga de Jesus. Enquanto ela age como os escribas dos fariseus aqui, os fariseus de modo geral, por que ele está com os pecadores, os publicanos lá? Eles, lá, os outros. Eu sou justo, eu não preciso. Eles fizeram isso várias vezes. Discípulo deles seja tudo, nós somos discípulos de Moisés.
É por isso que Jesus tem prazer nesse título. Quando ele ouve interpelar, ele não deixa os discípulos responderem. Eles não perguntaram para ele, perguntaram para os discípulos. Por que o seu mestre está comendo com os publicanos e pecadores? Aí Jesus lá de trás, eu vim para os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. É por isso que eles estão aqui na minha mesa. A casa era de Mateus, o banquete era de Jesus. Nós somos chamados à mesa, irmãos, porque ele foi à cruz. Porque na cruz ele deu a maior prova de que era nosso amigo, amigo de pecadores. Disse ele mesmo, antes da cruz, ninguém tem maior amor do que este, o de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Que Deus nos abençoe. Que eu e você sejamos imitadores de Jesus. Quem são as pessoas que nós atrairemos? A que pessoas nós nos dirigiremos? Que tipo de perguntas nós vamos provocar com as nossas atitudes? Por que você faz isso? Por que você tratou essa pessoa assim quando ela te tratou tão mal? Por que você continua insistindo com aquela pessoa? Ela já disse que não quer ir à igreja. Ela disse que quer saber de evangelho. Por que você continua orando por essa... Você ora por essa pessoa há 20 anos e ela ainda não se converteu? Meus irmãos, que sejam essas as perguntas. Que sejam essas as perguntas. Que não seja, por que você não anda com fulano? Por que você nunca chamou fulano para ir para a sua casa? Por que você não se aproxima e ora? Por que você não pergunta por que a pessoa está chorando? Por que você não pergunta por que a pessoa está triste daquele jeito? Por que você não pergunta por que aquela pessoa não cantou durante um culto? Chega perto, ela pode estar precisando. Que as perguntas sejam outras. Como é que você nota assim, você chega perto da pessoa? Gente, eu nem vi que ela estava chorando, mas você foi lá. Seja isso, irmãos, que esteja nos tornando cada vez mais semelhantes ao amigo de pecadores, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Após a oração, nós vamos cantar. Durante a transmissão, durante a canção, nós vamos encerrar a transmissão. Continuaremos o nosso culto aqui com a celebração da ceia do Senhor. E você que está assistindo pela internet, às 18h30 nós reiniciamos a transmissão do culto vespertino. Será um prazer se você estiver de volta para assistir. Então vamos orar. Depois nós vamos cantar ao Senhor. A transmissão será encerrada e nós prosseguiremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque Jesus não teve vergonha de me chamar de amigo. Muito obrigado, porque Jesus não teve vergonha de nos chamar de amigos, Senhor. Deus, nós olhamos para nós mesmos, olhamos para os nossos pecados, olhamos para aquilo que já fizemos, às vezes em que envergonhamos o Teu nome, às vezes em que envergonhamos as pessoas que nos eram mais próximas. O Senhor não tem vergonha de andar com a gente. O Senhor não tem vergonha de sentar-se à mesa e de nos convidar. O Senhor não tem nenhum problema em continuar voltando e dizer, vem, segue-me, anda mais perto. O Senhor não tem problema em nos abraçar, em nos tocar. Nós te louvamos, Senhor. O nosso lugar é garantido à Tua mesa e nós queremos nos sentar lá no final. O Senhor nos pega e nos coloca lá na frente. Dá-nos graça, Senhor, para que sejamos assim também, refletindo a Tua glória. Aliás, como foi sempre o Teu intento, desde a criação. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.